Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos juntos num supermercado aqui em Jerusalém e vocês não vão acreditar o que está acontecendo lá nessa semana, na semana da Páscoa. Mas muitas surpresas vão vir no dia de hoje, então se vocês estão preparados, vamos começar. Chegamos no Shufelsal, no bairro de Talpiot, aqui em Jerusalém, então vamos começar o nosso passeio. A gente acabou de entrar no supermercado e a gente já começa a ver algumas coisas, entre aspas, estranhas ou diferentes. Porque tem seções inteiras do supermercado que estão fechadas aqui com plástico. Por que isso tudo durante essa semana? Isso por causa de Pessach, da Páscoa judaica, onde a gente relembra o fim da escravidão e a saída dos judeus do Egito. Como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 3. E Moisés disse ao povo: lembra-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. O livro de Êxodo nos conta que nessa semana tem restrições alimentares que não tem no resto do ano. Entre elas, são 5 grãos que não se podem comer fermentados, que são trigo, centeio, cevada, aveia e esbelta. Então, trigo se pode comer se ele não é fermentado, por exemplo, o pão ázimo, mas não se pode comer se ele deixa fermentar, por exemplo, pão, bolo, macarrão, e por isso a gente vê uma série de alimentos que não se podem comer, também não se vendem. E por isso eles estão fechados. Então aqui atrás estão esses alimentos que justamente não se podem comer nem vender. E uma pergunta que talvez parte de vocês estejam se fazendo: o que acontece se alguém vier aqui, rasgar o plástico e pegar alguma coisa de dentro? O que acontece é que na hora de tu passar no caixa, o código de barras está desativado e eles não te deixam pagar e nem levar o produto. Então não é só o plástico que impede, mas realmente também tem um sistema no caixa que confere o que as pessoas estão passando. Enquanto a gente vai fazendo nosso passeio no dia de hoje, a gente também vai mostrar um pouco dos preços dos produtos, mas os preços aqui são em shekel, que é a moeda local de Israel. Um shekel é mais ou menos R$1,70, então na tela eu vou colocar o preço em shekel, em real e também em dólar. Mas para ser bem sincera, os preços nessa semana de muitos produtos são mais altos que no resto do ano. E claro, não existe Pessach ou Páscoa judaica sem pão ázimo e por isso a gente vê aqui atrás de mim uma variedade enorme. Tem com extra fibras, tem coberto de chocolate, esse aqui é chocolate com coco, esse é chocolate com umas decoraçõezinhas, de farinha integral, mais de farinha integral, quer dizer, aqui inclusive tem sem glúten, que ele é feito de batata, para quem não pode. E para quem quer pacote tamanho família, pessoal, também tem. Isso aqui são 2,5 kg de matzá, de pão ázimo. E essa época do ano, pessoal, é a favorita de todas aquelas pessoas que não comem glúten, porque tu acha de tudo que tu pode imaginar sem glúten, o que não tem na maior parte do resto do ano. E tem marcas internacionais também, pessoal, apesar de estarem escritas em hebraico. Por exemplo, aqui está escrito Doritos. Então, esse aqui é Doritos sem glúten, quer dizer para Pessach. Tem aqui também Cheetos, quer dizer, os salgadinhos que a gente vê no resto do mundo também tem aqui em Israel. E eu sei que eu não devia, mas eu vou comprar um salgadinho também para mim e para o meu marido. Olha aqui o tamanho do pacote, podem acreditar ou não, isso aqui é pacote pequeno. No resto do ano eles são mais que o dobro do tamanho. A gente chegou agora na seção dos vinhos, como vocês podem ver. Israel é um dos únicos países do Oriente Médio onde o consumo e a venda de bebidas alcoólicas ela é permitida. E então a gente pode ver aqui o vinho. Mas Aline, vinho fermentado, como pode comer, ou nesse caso beber na Páscoa judaica? Porque não tem problema a fermentação e sim é fermentado de 5 grãos que é proibido.
Então, trigo, cevada, esbelta, aveia e centeio. E por isso a seção do lado, apesar de estar aberta, não deveria estar. Considerem que está fechado, mas aqui a parte do whisky, por exemplo, e as cervejas não vende. Então é uma semana de Israel onde os supermercados não vendem cerveja. Desde que eu me mudei para Israel, uma coisa que sempre me chamou a atenção são o tamanho dos pacotes de papel higiênico. Então aqui são 40 rolos duplos, 48, esse aqui é o menor pacote que eu estou vendo, 24. Quer dizer, o pessoal aqui adora pacotão de papel higiênico por algum motivo. Pessoal, só para mostrar para vocês os tamanhos, olha isso aqui. Isso aqui é um pacote normal de papel higiênico em Israel. Chegamos na seção do café, pessoal, tem aqui uma seção inteira de café que a gente chama de café turco ou também café árabe. Mas claro, se a gente procurar, a gente sempre acha também aqui café brasileiro. É um dos produtos brasileiros que a gente encontra mais aqui em Israel. Também tem lugares que vendem de vez em quando guaraná, açaí. Não tem muita coisa, mas de vez em quando a gente acha. O conjunto de regras alimentares judaicos se chama kasher. Então, por exemplo, esse supermercado que a gente está agora, ele é kasher, mas não são todos os lugares de Israel que são. Então, por exemplo, se tu quiser agora comprar porco, tem lugares que vendem em Israel, tem lugares inclusive em Jerusalém que vendem. Então, é uma opção do estabelecimento, no caso do supermercado, vender ou não. Mas já que a maior parte da população de Israel come kasher de uma maneira ou de outra, então a maior parte das grandes redes de supermercado em Israel vendem dessa maneira para atender a necessidade da população. E o resto do ano, o que pode e o que não pode vender? Durante todo o ano tem restrições de comida kasher. Isso quer dizer que, por exemplo, porco e frutos do mar nunca se vendem nesse supermercado. Por quê? E as origens dessa tradição outra vez estão na Bíblia, dessa vez no livro de Deuteronômio. Capítulo 14, vamos ler uns trechinhos, que está escrito o seguinte: porém, estes animais não comereis, nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas comereis. O que isso quer dizer? Tem uma lista nesse capítulo de animais que podem e não podem ser comidos. O porco está na lista dos animais proibidos e também está escrito que tudo que vem do mar tem que ter escama e barbatana, quer dizer peixes de escama sim, mas não frutos do mar. Então, lula, polvo, camarão não se come no judaísmo até os dias de hoje. Vamos seguir as nossas compras e a gente chegou agora numa das minhas seções favoritas e aqui é mel de tâmaras. O mel silvestre que a Bíblia fala, por exemplo, que João Batista comia. E tem esse aqui que está de promoção, são 900 gramas e ele está agora por 10 shekel, quer dizer, o preço está ótimo. E aqui do lado a gente vê também arroz. Esses são arroz um pouco mais caros, eles estão 10 shekel mais ou menos o quilo. Eu sei que o preço do arroz no Brasil é uma discussão, então comenta aqui embaixo se o arroz aqui está mais barato ou mais caro do que onde vocês moram. E o que não pode deixar de faltar também aqui é feijão. Tem feijão branco e feijão que parece meio assim vermelho, eu não sei qual o nome correto. Feijão preto de vez em quando se acha, mas nem sempre. E aqui também nos supermercados tem muita coisa a granel, então a gente está vendo aqui, olha a quantidade de azeitonas a granel que dá para levar. A gente chegou agora na zona de frutas e verduras, mas eu quero mostrar para vocês a variedade de tomatinhos cerejas que tem aqui e tem mais do outro lado na zona orgânica. Mas vocês sabiam que tomate cereja foi inventado aqui em Israel, na Universidade Hebraica de Jerusalém? E agora eu vou comprar aqui do zona orgânica e eu gosto desses aqui. Eles não estão verdes, essa é a cor mesmo deles, mesmo maduros eles são meio vermelhos esverdeados. Também aqui não pode deixar de faltar na casa de ninguém em Israel, é azeite de oliva. Ele está 33 shekel, 750 ml e ele é orgânico, por isso ele é um pouco mais caro.
Então, vocês podem ver que tem seções do supermercado, por exemplo, aqui a seção de lácteos, iogurtes, queijos, que está funcionando praticamente normalmente. Então, não é que falta comida nem nada disso, sim, a gente muda um pouco nossos hábitos alimentares durante essa semana. Então, com as nossas compras feitas, chegou a hora de pagar e lá tem caixas normais, tradicionais, mas aqui tem uma zona de pagamento sozinho que a gente paga, a gente vai pagar aqui então nas maquininhas. A gente escaneia produto por produto sozinhos, quer dizer, ninguém vem aqui conferir, é muito mais na base da confiança. O sistema é bem simples, a gente passa todos os produtos, a gente paga e aí o recibo é impresso e a gente vai até a saída com ele e na saída a gente passa ele com o leitor de código de barras, a catraca abre e terminamos nossas compras. Então, pessoal, terminamos nossas compras, já coloquei elas aqui no carrinho. O rolo gigante de papel higiênico vai comigo no ônibus, na mão mesmo. Espero que tenham gostado do passeio diferente do dia de hoje. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos aqui em Israel. Um beijo e até a próxima!